Paz e graça, povo de Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Passando aqui para desejar a você uma tarde, uma noite ou um bom dia para você. Que Deus possa lhe abençoar de modo todo especial. Ele possa entrar com providência a teu respeito, a respeito da tua casa. No Evangelho, continuação de Lucas, onde ele escreve Atos dos Apóstolos, o Dr. Lucas nos traz uma mensagem a respeito das características da igreja. Dr. Lucas, no Atos dos Apóstolos, ele traz um relatório sobre o trabalho genuíno do povo de Deus como igreja, do povo de Deus aqui na terra. Nós que procuramos servir a Jesus, aqui está o relato de Dr. Lucas, falando a respeito disso. Será que nós iremos encaixar no que Lucas vai nos dizer? Será que a igreja está inserida nesse contexto? Ou será que nós perdemos o rumo de como é para ser? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 42 em diante, diz assim. Pegue a sua Bíblia, para que nós possamos meditar na palavra de Deus. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e também nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. E havia temor em cada alma. Lucas, Dr. Lucas, traz detalhes sobre as características de uma igreja genuína, ou, pelo menos, é para ser genuína. Começa dizendo que a igreja começa a caminhar, o registro que Lucas traz é nos primórdios, no início da igreja. Lucas vai dizer que eles aqui perseveravam na doutrina dos apóstolos, recebia da presença os ensinamentos que Jesus trazia. E quando Lucas faz esse registro, ele deixa bem claro, e eles perseveravam, ou seja, eles continuavam no caminho que aprendeu, do jeito que aprenderam, e eles não abriram mão dos ensinamentos dos apóstolos. Lucas está dizendo aqui registrado que eles, não é ele, eles, todo aglomerado daquele grupo, perseveravam. Eram insistentes, persistentes e não desistentes. Porque havia um porquê dessa perseverança. E Lucas vai dizer também, aqui no livro de Atos, que eles não abriam mão em perseverar na doutrina, ou seja, no ensinamento que eles receberam dos apóstolos. E também no partir do pão, na necessidade, na questão de ajudar mão amiga, os domésticos na fé, ou até mesmo o meu próximo, que não precisa ser meu irmão, meu parente, ninguém da minha família. O próximo tem nada a ver com alguém da minha família. O próximo são todos aqueles que estão necessitando de uma ajuda, de uma mão amiga. Então são duas coisas que os apóstolos foram registrados aqui: perseverança na doutrina, nos ensinamentos, no partir do pão e nas orações. Se você fizer a primeira, a segunda e não fizer a terceira, você não fez nada. O patamar, o alicerce de uma casa, de um lar, por que não dizer de um ministério, começa nas orações, no buscar a Deus. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. E nós sabemos que os cultos, ou o culto menos frequentado, chama-se o culto de oração. Clamor, consagração, esses segmentos são os menos frequentados. O interessante é que Deus se manifesta ao homem
através da natureza, por exemplo, através do sol. Deus dá ao ser humano, ao mais vil pecador, ao mais humilde dos homens, o sol, a chuva, o vento, a possibilidade de plantar e de colher, da noite, dá um novo amanhecer. Então são muitas as manifestações que Deus prova o seu amor pela humanidade. Mas para nós, seres humanos, existe uma maneira de nós falarmos com Ele. Chama-se a oração, que infelizmente é o culto menos frequentado, o menos valorizado. Chama-se oração. O único meio e método de nós falarmos com Ele é através da oração. E quando nós não fazemos isso, significa que você está de mal com Jesus. Você não quer falar com Ele, não quer ter um diálogo com Ele, não quer se aproximar dEle. Então você não frequenta as orações, porque as orações nas igrejas, nos templos. Ah, mas eu posso orar em casa? Pode. Não só pode, como deve. Porque o ministério do homem e da mulher não começa na igreja, começa onde? Em casa. Mas Paulo vai dizer que bom é que nós nos congregamos, aquele momento de coinonia com os irmãos, nos alegrarmos uns com os outros, expor nossas expressões de gratidão a Deus, aos meus irmãos. E quando eu não faço isso, não vou não, irmão, eu oro em casa. Esquisito. Mas quando nós não oramos, nós estamos de mal com Deus. É o mesmo Deus que nos dá saúde, que te dá saúde, que me dá o meu pão, que te dá o teu pão, que cuida dos teus filhos, que cuida dos meus filhos. Aquele que te dá um novo amanhecer, aquele que me dá um novo amanhecer. É esse Deus. Aquele que te deu saúde, aquele que te deu livramento, aquele que me deu livramento. Você se lembra daquele dia? Foi Ele. Aquilo que ia te acontecer, e Ele colocou a mão, foi Ele. Não foi a tua robustez, ou o teu corinho de rato. Não, foi Ele. E por que não? Por que nós não gostamos de falar com Ele? Por que nós não gostamos de buscar a sua presença? Às vezes somos tão hipócritas, né? Mal, ou por que não dizer maus agradecidos? Perseverar na doutrina, no ensinamento, naquilo que Jesus passou para os apóstolos, que passou para nós e é onde nós nos agregamos à nossa vida espiritual. No partir do pão e principalmente no alicerce principal, nas orações. Pense nisso. Vamos pensar nisso. Vamos colocar no nosso entendimento como é que nós estamos. Nós estamos de bem ou nós estamos de mal com o Senhor Jesus? Na década de 80, apareceu um remédio pequenininho, mais ou menos do tamanho do meu dedo, um vidrinho transparente, parecido com aquelas amostras grátis de perfumes, os vidrinhos. E o nome desse remédio era Passa Já. Passar já, alívio. Servia para dor de dente. A pessoa, o homem, a mulher, o jovem, a criança, com muita dor de dente, comprava-se esse remédio chamado Passa Já. Colocava o algodãozinho na ponta, virava o vidro, molhava e colocava no canto onde estava doendo. Questão de segundo, o local adormecia e a pessoa se acalmava, dormia a noite toda. Nós estamos dessa mesma maneira. Nós procuramos a Jesus somente para passagear, somente para aliviar a minha dor. Nós só procuramos Jesus, só tiramos Jesus do armário quando nós estamos precisando que aquela dor passe, que aquela inflamação nos deixe em paz, me deixe dormir. Depois que passa, pega-se o vidrinho, coloca no armário. Será que nós estamos assim? Ou nós estamos vivendo aquele ministério chamado Ministério de Aladim? Aí nós pegamos a lâmpada mágica. Jesus, me dá um bom emprego. Jesus, me dá saúde. Jesus, permita que eu passe naquele concurso. Jesus, me dá um carro. Jesus, me dá uma moto, me dá uma casa nova. Ministério de Aladim. Esfregou, ele vem. Precisou, é só pedir. Nós estamos dessa maneira. Mas o triste é a notícia que eu vou te dar. É que ele sonda os nossos corações. Sonda o seu, sonda o meu.
Ele sabe o que se passa no teu coração, no meu coração. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, e que possamos aprender algo a respeito de que Lucas deixa escrito em Atos dos Apóstolos 2:42. E neles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e também nas orações. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos, e possamos cada dia mais buscarmos a Deus com sinceridade. Deus quer te abençoar, quer me abençoar, quer ser mais íntimo de nós, mas precisamos conversar com Ele, aprender da sua palavra, aprender a ser mais humilde. Pense nisso, meus irmãos, e fique na paz, fique na bênção. Beijo no coração de todos, em nome de Jesus.